Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de dados importantes aí, porque temos a divulgação do setor de serviços aqui no Brasil. Vamos falar sobre esse assunto, a gente também vai falar do IPEA e o seu estudo sobre inflação e impactos em cada extrato de renda. Então, a gente vai trazer esse assunto também para vocês. Vamos falar da reunião ministerial que o Lula teve ali com os seus ministros para discutir o preço dos alimentos, algo aí que vem penalizando bastante aí o bolso do trabalhador nesses últimos meses. Inclusive, vamos falar desse assunto também na inflação por extrato de renda. Mas temos outros assuntos aí para falar. Movimento da Bolsa Asiática nessa manhã, muito impactado aí pelo movimento de ontem. Temos também a abertura dos mercados hoje já com revés. Então, vamos falar de tudo isso, mas antes de tudo, bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje um dia que a gente vai falar bastante aí da questão do setor de serviços. Surpreendeu o mercado, cresceu, e o mercado está esperando inclusive uma baixa, mais puxado aí por alguns setores que a gente vai falar. Vamos falar como que está a situação da inflação, como que ela está impactando cada um dos diferentes estratos de renda. Vamos falar também da reunião ministerial aí que o Lula tratou, né, de soluções aí para o preço dos alimentos aí, quem sabe a volta da Conab mais ativa, né? Mas antes de tudo isso, Débora, vamos já passar pela agenda do dia aí para saber o que o nosso telespectador vai enfrentar hoje. Hoje uma agenda bem esvaziada, né? A gente tem uma página aí de agenda hoje, uma agenda mais realmente vazia, com poucos indicadores, mas indicadores importantes. Então, a gente teve o volume de serviços sendo divulgado aqui no Brasil na manhã, 9 horas da manhã. Aqui a gente está olhando o volume de serviços ainda de janeiro, tá? Então, esse é um ponto importante aí para a gente trazer. Então, vamos ver como é que se comportou o setor de serviços. Já adianto para vocês que superou as expectativas do mercado. A gente tem ali em Nova York o índice de atividade industrial sendo divulgado pelo Fed de Nova York e o índice industrial divulgado de fevereiro também pelo Fed, né? Um deles é o preliminar de março e o outro é o fechado de fevereiro. A gente também tem a Universidade de Michigan divulgando lá nos Estados Unidos o sentimento do consumidor, expectativas de inflação para 1 e 5 anos, também preliminares de março. Hoje o economista-chefe do Banco Central Europeu vai dar um pronunciamento ali, agora às 11h30 da manhã, vai ali ministrar uma aula, né, no Imperial College Business School de Londres. E a gente tem também postos de petróleo em operação nos Estados Unidos à tarde. Então, um dia, como eu falei, de uma agenda mais esvaziada, mas os dados que saíram são bem importantes, sobretudo aí a produção industrial nos Estados Unidos, quando a gente está olhando aquelas questões de treasuries e juros, que foi justamente o que derrubou as bolsas ontem, e a gente vai falar um pouquinho disso tanto no fechamento da Ásia, como na abertura hoje pela manhã. Mas um dia aí de indicadores bem importantes, apesar do pouco volume de indicadores. Vamos então já passar para a abertura dos mercados aí, a nossa notícia de todo dia aí que a gente fala, né? Então a gente tem aí um desempenho até que preocupante na Ásia, né? Muito puxado aí por causa do que aconteceu ontem em Nova York. Então vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador aí o que aconteceu na Ásia e por que teve esse desempenho aí ruim que a gente observou. A gente teve um dia majoritariamente de quedas ali na Ásia hoje, isso porque a gente teve um movimento ruim também na Bolsa de Nova York no dia anterior. Então a gente teve a divulgação do PPI, que é o índice de preços ao produtor lá nos Estados Unidos. Ele veio bem acima do esperado, então o mercado esperava uma alta de 0,3%, ele veio com uma alta de 0,6% no mensal, né? Então a gente está olhando janeiro contra fevereiro, ele veio o dobro, né, do que o mercado esperava ali de projeção. Isso pressionou muito as bolsas ontem, porque quando a gente tem uma expectativa de inflação alta ali, ou a gente tem uma inflação que supera a projeção do mercado, isso começa a mexer com aquelas expectativas que o mercado tem em relação ao corte de juros, ao momento que esse corte vai acontecer e a magnitude do corte no ano. Então, isso mexeu muito com as expectativas dos juros e expectativas em relação à política monetária dos Estados Unidos. E ontem as treasuries aceleraram bastante. Para quem assistiu o nosso programa ontem, quando eu falei da abertura, as treasuries estavam bem aceleradas. Treasuries são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, tipo os títulos públicos deles, tá? E o rendimento estava bem acelerado ali ontem. Então, eu já trouxe esse fator de manhã e isso foi aprofundando ao longo do dia. Então, durante a manhã, as bolsas de Nova York estavam um pouco mais resistentes ali a essa divulgação da inflação ao produtor bem acima do que se esperava.
Quando a gente tem o passar do dia, outros indicadores também foram saindo, as vendas no varejo não surpreenderam tanto, mas ficaram ali com uma alta no mês também. A gente teve os pedidos de auxílio-desemprego também menores do que se esperava. Isso vai criando um sentimento de cautela maior e aí as bolsas foram cada vez mais aprofundando no terreno negativo. Esse movimento chegou na Ásia hoje de manhã, então as bolsas por lá já abriram no negativo por conta dessa influência mesmo do desempenho de Nova York. E a gente teve o Hang Seng caindo 1,43%, e aí eu chamo a atenção para o Hang Seng para 2 pontos. Primeiro que Hang Seng é uma bolsa intensiva em tecnologia, ela tem bastante tecnologia, ela tem mais sensibilidade aí por esse motivo a movimentos de juros e não necessariamente movimento de juros lá na Ásia. Isso pode vir refletindo o movimento de juros dos Estados Unidos, que foi o que aconteceu. Então, diante de uma expectativa ali de incerteza, na verdade, em relação aos juros dos Estados Unidos, para onde eles vão, corta ou não corta, quando começa esse corte, qual vai ser a intensidade do corte, o mercado de tecnologia é um dos primeiros a reagir, porque o mercado de tecnologia normalmente tem muito ali capital de terceiro, tem muita dívida. Então, a gente, inclusive, para crescer, normalmente a gente tem essa característica no setor de tecnologia, por isso que ele responde mais rapidamente. Tem também questões de risco ali envolvidas que acabam trazendo essa sensibilidade no setor de tecnologia. O Hang Seng começa sofrendo por isso, e aí a gente tem um segundo fator, que os preços de moradias na China caíram aí mais um mês, e o Hang Seng ele também tem a negociação de várias bolsas, de várias empresas ligadas ao setor imobiliário, que é um setor que está fragilizado. Então, a gente vê aqui o Hang Seng caindo 1,43% nessa manhã, muito impactado justamente por esse desempenho que veio de Nova York aí, do dia anterior. Algumas bolsas, como o Xangai Composto, conseguiram até fugir um pouco desse movimento mais negativo, mas o movimento geral mesmo da Ásia foi de quedas, foi um dia de baixas, e justamente por esse sentimento de cautela, esse sentimento de aversão a risco, que o mercado começa ali a ter uma aversão maior a tomar risco, começa a olhar isso com um pouco mais de cuidado, e aí bolsas muito voláteis, bolsas que têm mais sensibilidade, como é o caso do Hang Seng, sofrem mais. Vamos para o Brasil, então, que o Brasil tem algumas boas notícias hoje, principalmente no setor de serviços. O setor de serviços cresceu 0,7% no mês. A gente tem também que é a terceira alta consecutiva do setor de serviços, e você teve aí alguns setores se destacando bastante. O mercado estava esperando uma queda de 0,4%, inclusive, Então, a gente teve um crescimento que surpreendeu, e isso daí deve mexer até um pouco com o mercado, aí, principalmente de empresas com ações mais ligadas ao setor de serviços. A gente montou um gráfico para vocês verem aí o que cresceu e o que caiu no setor de serviços. A gente teve, então, essa alta de 0,7%, e a única baixa dos itens mais importantes do setor de serviços que realmente se destaca é do setor de alojamento e alimentação, que são bares, restaurantes, hotéis. Você teve um rendimento muito bom no mês de dezembro. Aliás, historicamente, o mês de dezembro ele tem um bom rendimento desse setor, porque as pessoas vão para confraternizações, saem mais, vão para bares, restaurantes e tudo mais. Então, essa queda é comparada com o mês anterior, então já era uma queda esperada até pela sazonalidade. Mas era para ter sazonalidade também em outros setores, só que a gente não teve. Você tem um aumento aí, por exemplo, dos outros serviços prestados às famílias de 2,8%, ou seja, o brasileiro esse mês aí que comprou bem, a gente viu que os dados do comércio vieram muito bons, então eles vão conseguindo comprar alguma coisinha, e junto com isso eles conseguiram também realizar alguma atividade de serviço, algum lazer, foram no cabeleireiro, foram numa manicure, que são justamente esses outros serviços prestados às famílias. Então esse é um bom dado aí, mostrando que o brasileiro gastou bem sua renda aí no mês de janeiro. A gente tem esses serviços audiovisuais, acho que a expansão do ICL aí, que todo mundo está vendo aí, deve ter ajudado bastante aí nisso, porque o serviço de audiovisual cresceu 27,6% no mês, é uma alta bem expressiva. Serviços profissionais, você contratar um pedreiro, um contador, você contratar alguém, um encanador,
você também teve uma alta bem considerável de 10,8% nesse mês. Os serviços terrestres, os transportes terrestres aumentaram 1,8%. O transporte aéreo, que é muito ligado principalmente a viagens, então muita gente foi viajar aí pelo visto, não sei como, porque você teve uma queda no serviço de alojamento, né? Mas pelo menos o transporte aéreo aumentou bastante aí o volume de viagens, aí aumentou 6,9% nesse mês. E os serviços de armazenagem de correios também cresceram 0,5%. Então foi uma alta que quase generalizada em todos os setores, e a única baixa você explica muito pela sazonalidade, que vem sempre numa base muito forte em dezembro, então é sempre esperado isso. Então, Débora, esse mês aí a gente conseguiu um bom resultado aí, setor de serviço, setor do comércio crescendo. Faz tempo que a gente não vê isso, né? Exatamente, porque normalmente o brasileiro fica naquele dilema, né? Gasto com serviços ou gasto no comércio é minha renda, né? Então a gente via isso acontecer e vinha vendo isso acontecer ao longo do tempo, justamente ali por questões de uma renda mais enxuta, né? O brasileiro nessa sinuca ali de escolher entre um e outro, e nesse mês a gente vê os dois crescendo juntos aí, mostrando que a gente teve, né, um bom direcionamento aí para essa economia urbana. E um ponto bem interessante do setor de serviços aí que a gente pode apontar é que o mercado esperava queda, tá? Então a projeção aí mediana do mercado era de uma queda de 0,5%. O setor de serviços surpreendeu muito, mas aí a gente tem que lembrar, por exemplo, o PMI de serviços do mês de janeiro, né? Fevereiro foi até melhor, mas no mês de janeiro a gente já viu uma alta ali, mostrando que poderia ser um mês melhor, porque o setor de serviços expandiu e expandiu também numa aceleração maior do que no mês anterior, e isso continua em fevereiro. Então, aqui, bons ventos vindos do setor urbano, dos setores urbanos aí da nossa economia, e acaba aí confirmando o que a gente já tinha visto naquele termômetro que a gente sempre traz aqui, que é o índice de gerente de compras. Então, pode ser, né, se isso se concretizar como se concretizou no mês de janeiro, pode ser que tenhamos até um mês de fevereiro melhor para os setores aí de serviço e o industrial também, que teve uma alta bem grande no PMI. Vamos falar agora da pesquisa do IPEA, que a gente sempre divulga aqui, que mostra como que existe um impacto diferente para cada faixa de renda aí do brasileiro. E você teve que piorou, né? A inflação foi bem elevada agora, né, no mês de fevereiro, e ela foi alta para todas as faixas de renda, ela teve uma aceleração para todas as faixas de renda, mas ainda foi um pouquinho melhor, não é grande coisa, a gente já viu meses que foi uma disparidade bem maior, né? Mas foi só um pouquinho melhor para os brasileiros com menor renda do que para os brasileiros com renda média e média alta, né? A gente tem o gráfico para mostrar para vocês aí também como que foi o impacto da inflação por estrada de renda. A inflação foi de 0,83, mas foi de 0,78 para quem tem renda muito baixa, 0,79 para quem tem renda baixa, 0,81 para quem tem a renda baixa média, 0,85 aí a partir daí já é acima da inflação, inclusive, né, esse impacto. Então, 0,85 para quem tem renda média, 0,88 para quem tem renda média alta e 0,83 para quem tem renda alta. O que explica essa situação aí que o impacto foi menor para as pessoas com menor renda? Justamente o fato de que, mesmo com uma inflação de alimentos bem pesada, a gente teve dois grupos aí que subiram consideravelmente, são grupos que afetam mais a classe média e a classe média alta, que é o grupo de educação e o grupo de transportes, que foi o aumento do preço dos combustíveis. As pessoas com renda muito baixa, elas geralmente, quando têm filhos, os filhos estudam em um colégio público, então ela não tem o impacto do reajuste da matrícula aí que nem pessoas de classe média e média alta possuem, né? E ela também utiliza mais o transporte público, muitas dessas pessoas não têm automóvel, então o impacto do combustível para elas não existe. Então, além do impacto do alimento que você teve, que é mais baixo, mas ainda é um pouco relevante para pessoas de classe média, ainda teve duas porradas, vamos dizer assim, que aconteceram aí na inflação para esse grupo de pessoas, que é justamente o reajuste das mensalidades de todos os ensinos, desde da creche até o ensino superior, e também o aumento do preço dos combustíveis, por isso que você teve esse movimento, mas ela foi bem elevada e quase não teve diferença aí entre as faixas, né? Então, a gente geralmente vê uma diferença bem maior entre as faixas. Se a gente começar a ver pelo ano, ainda continua, então, a inflação nos últimos 12 meses ainda foi mais amena, aí com uma diferença bem maior, né? Aí até porque os alimentos caíram muito, pelo menos até o terceiro trimestre do ano passado, né?
um impacto bem menor para as pessoas com renda baixa, muito baixa, renda baixa, do que para as pessoas com renda média e renda alta. Então, ainda está uma boa vantagem ainda, então a inflação ainda está impactando menos as pessoas mais pobres, mas essa alta do preço dos alimentos aí tem tudo para gerar um grande problema aí para a inflação e impactar bem as pessoas mais pobres, né, Débora? E falando nesse assunto ainda, né, falando de inflação de alimentos e preço dos alimentos que vem penalizando o bolso do trabalhador, vem diminuindo essa diferença, né, entre os estratos de renda no impacto da inflação, a gente teve a reunião ministerial aí, que ocorreu, né, entre o presidente Lula e seus ministros para justamente discutir formas de reduzir os preços dos alimentos. Então, o governo está tentando buscar ali formas para tentar controlar essa inflação do preço dos alimentos e até a gente pode pensar que nos governos anteriores, pelo menos no governo Bolsonaro e no fim do governo Temer, algumas medidas que eram tomadas para tentar aí controlar essa alta de preços de alimentos foram deixadas de lado. Então, essa reunião é bem importante para tentar buscar essas alternativas, né? Sim, presidente Lula, eu vou mandar o meu livro para você lá, que eu tenho lá, O Salto do Sapo, lá tem um capítulo inteiro aí que eu falo sobre alternativas de controle inflacionário e tem uma parte bem especial que fala justamente sobre controle de alimentos. Basicamente, o meu tema de estudo aí, tentar controlar a inflação por meios que não sejam só de taxa Selic, né? Mas você tem, por exemplo, a Conab. A Conab precisa voltar a ser ativada com maior força, né? É um momento difícil porque as safras estão em baixa, então está difícil formar estoque. A gente sabe disso, a gente sabe que o estoque de milho é o único que está sendo formado aí nesse momento, justamente porque ninguém está comprando milho mais do Brasil. A venda de milho caiu bastante por causa da volta do mercado norte-americano com força aí na venda do milho. Então a gente está conseguindo formar estoque, mas a gente tem que formar estoque de arroz, está precisando formar estoque de feijão, está precisando formar estoque de soja. A gente está precisando formar esses estoques e a gente tem que aproveitar que grãos não estragam facilmente, justamente para serem utilizados aí quando você tiver problemas climáticos, o que vai ocasionar a queda da produção e o aumento do preço, né? Isso daí não é nenhum controle de preço, ninguém está falando aí em voltar a tabelar o preço, não, a gente só quer alterar o preço pelas regras de jogo do mercado. Então, tá com pouco feijão aí, a gente vai lá e coloca feijão no mercado justamente para manter o nível de oferta aí, o nível de oferta e o nível de preço mais reduzido. O grande problema é como você vai fazer esses alimentos que você vende in natura, né? Aí que está o grande problema. E esses alimentos também estão crescendo. A gente vê aí que, por mais que os grãos estejam aumentando o preço, está nos bens in natura o grande defeito. A gente mostrou aqui, inclusive, que a feira livre está crescendo bastante. Então, é tomate, é cebola, é cenoura, são as hortaliças, são as frutas. Então, aí que está o grande problema. E aí é um negócio aí que pouca gente aí coloca e acaba fazendo. Eu, por exemplo, uma sugestão que eu daria para esse tipo de coisa, obviamente eu não tenho tempo aí de falar em 1 minuto apenas, né, como seria toda a ideia, né, mas você fazer alguns mecanismos de subsídios e retirada de subsídios para evitar que você tivesse aí variações muito grandes de preço, né? Então, quando você tem esses problemas de safra, você vai lá e dá um subsídio para tentar reduzir o impacto disso e retira esse subsídio na hora que a safra for boa e aí você continua vendendo o preço aí justamente para não deixar esse subsídio ser justamente isso, né? Isso aí não é uma ideia tão maluca, né? Por exemplo, isso daí foi usado no Japão no final da Segunda Guerra Mundial, porque o Japão estava com grandes problemas em relação à produção de alimentos e estava num pós-guerra numa terra completamente destruída, né? Então, uma das formas que eles usaram para tentar evitar que os alimentos subissem num território que praticamente não existe, né? O território japonês é muito pequeno para você realizar plantio de qualquer coisa, se utilizou muito dessa estratégia de subsídios aí subsídios na época que a oferta estava muito reduzida para você tentar evitar choques nos preços dos alimentos. Então tem um monte de coisa aí. É um fato muito importante, Débora, que começa a ser discutido e a gente tem que levar assim, porque a gente sabe, né? Até outro dia eu vi
alguma colunista, né, qualquer aí, escreve num grande jornal e falando aí da taxa Selic para controlar a inflação, né? Tem pessoas que acreditam aí no poder sobrenatural da taxa Selic em criar chuva, né? Então, é o cacique cobra coral e a Selic que geram aumento de chuva e melhoram as situações, mas a gente sabe que a Selic não faz nada, né? Então, tem que usar outros mecanismos para controlar a inflação. Exatamente, essa defesa da Selic, né? Como se ela fizesse chover ou fosse amenizar qualquer temperatura que está penalizando aí alimentos mais perecíveis como as hortaliças e esses mais sensíveis a mudanças climáticas de temperaturas altas mesmo ali, porque eles estragam mais fácil, realmente não faz o menor sentido. E o pessoal aqui no chat estava falando, o Bozo destruiu, né? Estou lendo aqui uma mensagem, destruiu a Conab, várias pessoas falando isso. Quando você pega os estoques aí desses últimos anos, aí desses últimos 4 anos, vamos pegar assim, eles estavam realmente zerados em vários pontos. Então, sim, né, foi deixado realmente de lado em um momento que a inflação também foi galopante de alguns alimentos por conta ali de oferta, de uma questão, a gente estava num momento ali de guerra, né, uma guerra que mexeu aí muito com o preço de commodities. Então, a gente tinha ali algumas alternativas que realmente foram deixadas de lado e o pessoal aqui do chat tem toda a razão. Não eram quase todas, não eram todas, todos, tá? Todos os estoques estavam zerados, todos, não existia mais Conab, tá? Débora, vamos agora 4 minutinhos aí para a gente fazer a abertura aí de mercado e já cestar, então? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aí com o mercado. Eu deixei até uma tela diferente hoje, porque a gente não tem como falar da abertura de mercado, inclusive do fechamento de ontem, sem olhar para esse gráfico. Então, a gente tem aqui, né, o rendimento das treasuries. A gente está falando, então, aqui do rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos de 10 anos. Então, a gente pode fazer uma analogia aí com os nossos títulos públicos, tá? Para ficar mais fácil para vocês. E aqui a gente vê as taxas dos últimos dias, tá? O que aconteceu com as taxas dos últimos dias desde o dia 11 de março? Elas vêm subindo bastante, tá? Então, a gente vê aí uma alta bastante constante dessas taxas de juros. Então, aqui a gente está falando dos rendimentos desses títulos, avançando muito, chegando ali perto de 4,30%. E a gente já teve aí nesse mês uma alta de 1,32%. E nesse ano, e a gente está só em março, uma alta de 11%. Né? Então, a gente vê esses rendimentos das treasuries acelerando muito, justamente aí porque a gente está tentando entender para onde vão as taxas de juros dos Estados Unidos. E nesse momento de incerteza, quando a gente tem uma incerteza grande, qualquer notícia aí acaba impactando. O mercado também fica muito sensível a isso. Então, qualquer notícia que a gente tenha em relação, por exemplo, ao PPI ou ao CPI, né, que é o índice de preços ao consumidor, se ele ficar ligeiramente acima do esperado. Hoje a gente teve ali a produção industrial. O mercado esperava que a produção industrial não fosse crescer nesse mês de fevereiro e a gente teve uma alta de 0,1% da produção industrial. Isso já foi suficiente para elevar o rendimento das treasuries também nessa manhã. Então, como eu falei, no momento quando a incerteza é muito grande, notícias pequenas também ganham um peso maior, justamente porque vão mexer com essas expectativas de uma forma mais aí intensiva. E aí a gente vê esse movimento das treasuries, né, que hoje sobem 0,40%, afetando os mercados aí de uma forma geral. Né? A gente tem todas as bolsas de Nova York abrindo em queda hoje, então a gente teve uma abertura bastante negativa entre as bolsas de Nova York. E nosso Ibovespa, que antes ali do mercado em Nova York atualizar estava perto do 0 a 0, também começou a ter uma queda ali mais aprofundada e hoje agora cai 0,58%. Então aqui a gente vê, né, o mercado também de novo refletindo a alta dos rendimentos das treasuries, essa incerteza em relação à condução de política monetária dos Estados Unidos, que acaba mexendo com todos os outros mercados. Então, o mercado de juros dos Estados Unidos, a curva de juros dos Estados Unidos, as expectativas desses juros, acabam mexendo com as nossas expectativas de juros também. A gente pode ver o DI futuro aí subindo, não na mesma magnitude, mas subindo junto. Inclusive, se a gente pega os dois e coloca num gráfico, a gente vai ver que eles andam praticamente juntos na maioria das vezes. Então, a gente tem essa influência, né, das incertezas mesmo em relação à taxa de juros, afetando o nosso mercado aqui de juros também. E a gente vê isso
afetando as bolsas consequentemente, né? Então a gente vê todas as bolsas caindo justamente por esse sentimento de aversão a risco mais aflorado. O dólar cai hoje, né? E aí é um ponto interessante, porque em relação a treasuries aí, né, se a gente fosse pegar uma relação com isso, o dólar deveria subir hoje. Mas ele acabou subindo muito ontem, ele chegou num patamar ali muito próximo a R$5, e quando a gente tem esse movimento, a gente começa a ter alguns ajustes de posições, né? Então a gente tem esse fator mais de ajustes especificamente do dólar, puxando o dólar para baixo. O movimento que se esperava era justamente que ele fosse para cima. Então hoje é um retrato aí, basicamente, repetindo o movimento de ontem, né? Então a gente não tem grandes novidades, o Fed está em silêncio, o Banco Central dos Estados Unidos, os dirigentes não podem falar por conta da reunião. Então qualquer notícia pequena ou relevante que aparece ali nos Estados Unidos, se ela vier ali mexendo com as expectativas, se ela vier, por exemplo, acima do que se esperava, ou se esperava uma alta, ela vier abaixo do esperado, qualquer coisa aí que contradiga o que o mercado esperava, a gente vai ter esse revés e a gente vai ter as treasuries avançando. Débora, a nossa série exclusiva, A Máquina de Moer Reputação, está um sucesso, né? Já está na liderança do nosso canal, lá do ICL, né? Então a gente está chamando aí todo mundo aí para observar, para ver essa série lá. Então, quem não é aluno, vira aluno. Quem já é aluno, assista a série, porque está um sucesso. A gente está mostrando todas as táticas que a extrema-direita usa para acabar com a reputação de pessoas importantes, né? Maria da Penha, Marielle Franco, Paulo Freire. Então, tá imperdível mesmo. A gente vai passar, inclusive, um teaser, né? Um trailer, um teaser, não sei agora qual que é a diferença de um e de outro, tá muito moderno essas coisas para mim, né? Mas vamos passar um teaser agora aí para vocês verem aí e sentir um gostinho da série. Paulo Freire se tornou o maior alvo dos ataques de ódio dos extremistas. É preciso lembrar quem foi Paulo Freire e defender o legado de luta dele por um país mais justo. Não perca o episódio final de mais uma produção original ICL, Máquina de Moer Reputações. Paulo Freire, o homem que ensinava, vai mostrar por que um educador nordestino se tornou o bode expiatório do ódio da extrema-direita e como as histórias falsas que contam sobre ele favorecem aos poderosos. A mais nova série documental do ICL está disponível na íntegra, só para assinantes. Acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura. Então, gente, 4 episódios imperdíveis da nossa série. Aproveita. Se você não é aluno, você assina aqui, ó, iclmercado.com.br, daí você vai ter acesso a tudo isso. Tem mais de 250 aulas também. Eu dou curso lá, então vale a pena também. Você vai ter curso do Eduardo, de muita gente muito boa, né? Então, vamos chamar lá o pessoal. E agora vocês ficam com o rolê ICL, porque eu já olhei aqui no chat que tem os rolezeiros ansiosos já de plantão. Então agora vocês ficam com o William De Luca e com o Guga Noblar. A gente volta na segunda-feira com as expectativas para a semana. Vamos ver se o mercado errou, acertou as expectativas para a semana anterior e com os dados aí que devem mexer com o dia, que devem mexer com o seu bolso. Até lá! Até segunda, gente. Tchau, tchau. Olá pessoal, meu nome é Dênia, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem, o processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então, acessem aqui e participem do curso.